os últimos choque reis. Olho na tela. Desde 2003, está lá embaixo, ó, Palmeiras 1, São Paulo 2, lá no Allianz Parque, lá no canto, 23. Lá de baixo. 2023, né? 2023. Depois, depois teve Palmeiras 5, São Paulo 0. Dorival Júnior Feeling. Dorival Júnior. Lucas Moura e Rames desfilando Exatamente. o jogo que o Textor considerou suspeito, lembra disso? Isso. Aí teve Aliás, a Super... o Textor acabou com o Botafogo. Acabou. Pois é. Ganhou 2 Vira taças. SAF Meu que resolve. Deus. Aí tivemos aquela Supercopa, né, que empatou no tempo normal e o São Paulo venceu nos pênaltis. Eu vou falando do técnico do São Paulo, porque sempre foi o Abel. Tá bom, ver isso. E o São Paulo, dos rivais, foi o que menos trocou. Pra você ter uma ideia. Aí no Paulistão, era São Paulo... Carpini. Carpini. São Paulo 1, Palmeiras 1. Zubeldia. Não, Carpini. São Paulo 0, Palmeiras 0, já no Brasileirão. Zubeldia. Palmeiras 2, São Paulo 1. Zubeldia. Palmeiras 0, São Paulo 0. Zubeldia. Palmeiras 1, São Paulo 0. Zubeldia e Flávio de Souza. Foi a semifinal do Paulistão, aquele do pênalti do Vitor Roque. Palmeiras 1, São Paulo 0 no Allianz. Não, lá em Barueri, primeiro gol do Vitor Roque no finalzinho do jogo. Primeiro gol do Vitor Roque. Não, segundo gol do Vitor Roque pelo Palmeiras, gol do Vitor Roque no final. Isso aí. E Palmeiras 2, São Paulo 2, Palmeiras 3, o jogo lá do Ramon Abate Abel. Crespo com o Ramon Abate Abel. Exatamente. Então aí os últimos 10 confrontos, amplo favoritismo ao Palmeiras, né? Mas não tem disponibilização não, isso aí é coisa da minha cabeça. Na verdade, sim, pelos resultados, acho que o São Paulo tem uma vitória, foi em 2023, é isso? Isso. Né? Mas fora aquele amasso do 5-0, foram sempre jogos parelhos, né? Inclusive o último muito polêmico. Perfeito. Então, tá aí, os últimos choque reis. Massa, é um confronto em que os dois técnicos entram, não no mesmo nível de pressão, mas pressionadinhos. O Palmeiras precisa vencer, a torcida está meio pé da vida com o Abel, o Crespo nem se fala, precisa vencer porque precisa salvar o time do rebaixamento, enfim. A questão do Abel, ela transcende esse início de ano, né? Tem muito de 2024 e 2025 que está aí e que acho que não vai ser contra o São Paulo que ele vai conseguir fazer o time jogar mais futebol. A questão está focada no campo e bola, né? Pouquinho que a gente viu contra o Mirassol, os 2 outros primeiros jogos não foram jogos de se chamar a atenção. Agora é outra história, a jabuticaba mais doce, né? Clássico, né? E vai voltar a tropa de choque. Tem condição, não tem condição, vai estar tudo lá para jogar. Deve ser Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Fux e o Piquerez. Aí eu tenho uma dúvida, o Marlon e o camisa 8 eu tenho dúvida se vai ser o Larson ou o Luiz Pacheco, né? E também tenho dúvida entre o Maurício e o Então vamos Andrés. colocar na tela aí, o provável Palmeiras, então, pra gente ir falando, mas pode falar. Tenho essas dúvidas e aí na frente é o Alan, Vitor Roque e Flaco Lopes, tá? Os 3 vão jogar. Existe o torcedor do Palmeiras está muito preocupado com a falta de variações táticas do time, aquilo que o time não consegue entregar quando é bem marcado, as dificuldades que o Palmeiras tem quando a bola é dada a bola a ele, né? Quando o Palmeiras tem a bola para jogar, normalmente, se bem marcada a saída pelo lado, o Palmeiras sofre pra caramba. Geralmente a bola sobra no pé do Gomes, que é o que menos tem facilidade de um jogo curto. A bola dele melhor é a longa, e aí é longa, bola longa, chutão, enfim, a galera pega como quiser, né? Então são coisas que a gente precisa ver, né? Notícias lá no México de que tem um avanço aí com relação ao América do México contratar o Veiga, não tenho nada com... Falei agora com o Léo Barbieri lá do nosso palestra, ele está assistindo a gente, um abraço para você, cara. O Léo é mais ou menos meu chat GPT com relação à contratação, que eu sempre faço consultas para ele, né? Então, a questão está assim, pode ser o Veiga sair com o empréstimo com compra garantida no final, numa casa de 10 milhões de dólares, enfim, não tá ainda
resolvido isso. Já saiu o Aníbal, já saiu o Mikael, já saiu o Facundo e chegou o Marlon. Sim. Então, para o jogo em si, é o que eu falo, é campo e bola. Porque daqui a pouco vai ter o Evangelista, vai ter o Paulinho e não tem mais desculpa, sabe? Não tem mais... Se a gente observar o Palmeiras, se ele não for competitivo, correr o dobro com o adversário e marcar mais que o adversário, ele vai ter dificuldade no jogo. Além disso, é preciso um pouco mais agora. Mais, né? Preciso fazer mais. É preciso que o time acerte os passes lá de trás. É preciso que a construção do jogo aconteça. É preciso que o Palmeiras tenha um cara a mais no meio-campo para quando for sair jogando, os volantes não precisarem ficar tão recuados, né? Enfim, tem questões que estão direta e exclusivamente no colo do treinador. Não tem nada a ver com manager, com eu vendi 2 bilhões, ganhei 100 milhões, acabou essa história. Essa história vai ficar, se você insistir nisso, vai ficar falando disso, não pega nada, tá? Certo? Então, tomando de 4 no Novo Horizontino, nem do pênalti patético que aconteceu em cima do Alan você pôde falar, porque somou de 4, né? As coisas, a meu ver, não estão dissociadas, isso passou batido, né? Foi pênalti, foi muito pênalti. E o VAR era o VAR daquele Corinthians e Palmeiras que teve o VAR manual, né? Então eu vi, foi pênalti. Não foi pênalti no Dudu, manda voltar o pênalti daquela final do estadual. Então, está em cima do Abel, produção, time jogando bola. É isso. Bom, do outro lado, vamos dizer que a coisa não está muito boa. Aliás, deve estar bem pior pro lado do São Paulo. Eu acho o São Paulo o adversário ideal para o Palmeiras nesse final de semana, por uma série de circunstâncias. A mobilização já ocorre por si só, num clássico do Palmeiras, né? E do São Paulo, só que o jogo é na casa do Palmeiras, torcida única e tudo mais. Talvez tudo que viesse, se fosse o Corinthians, diferente. O Corinthians é pedra no sapato do Palmeiras nos últimos tempos e causaria um desconforto gigante no Palmeiras enfrentar o Corinthians nessa situação. Se fosse o derby no sábado, em vez do choque rei. Qualquer outro time do interior não teria a mesma... Então, acho que para o Palmeiras, ainda mais pela fase do São Paulo, as questões do São Paulo cai como um adversário ideal. No lado do São Paulo, diferentemente do Abel, o Crespo ele não está pagando o ano passado, ele está pagando esse ano, sobretudo. Uhum. Caiu o presidente, as coisas extra-campo estão deixando de ser uma muleta. Ele começou a se expor demais nas entrevistas a partir desse ano. E ele vem de um jogo em que a estratégia foi completamente equivocada, com uma assinatura no final desastrosa que provocou a derrota e a cola na zona de rebaixamento. A grande probabilidade, matemática, é o São Paulo entrar para jogar contra o Palmeiras já na zona de rebaixamento. Se acabar o jogo perdendo, ele vai continuar na zona de rebaixamento, faltando 3 rodadas. E eu falei isso desde o começo, não, alarmista, não sei o que lá. O São Paulo, nesse Paulista, corre um risco gigante de cair, porque a tabela é uma sacanagem feita pela federação. Ninguém no São Paulo se atentou a isso. Então, o time é o que visita o Mirassol, visita o Corinthians, visita o Palmeiras. Então, se ele falha numa das partidas poucas obrigatórias em casa, ele corre um grande risco de cair. E ele falhou. Ele perdeu para a Portuguesa. Então, o São Paulo está nessa situação. Sendo que o Massa nem falou, mas ele já tinha alertado, antes mesmo do Abel se colocar nessa situação, antes dos 4-0, que a situação do Abel não é exatamente para o Paulista, é para a temporada, pelos títulos grandes que começam a ser disputados a partir de quarta-feira na Arena MRV, no caso do Palmeiras, e para o São Paulo contra o Flamengo. Cara, o São Paulo esquece, a semana vai ser Paulista, porque a corda está no pescoço. Então a semana é o Palmeiras e o Santos depois. O Flamengo no Brasileiro a prioridade passa a ser o Paulista. Não para ganhar, para não cair no Paulista, que é uma das poucas coisas que resta ao São Paulino. Com um detalhe em relação ao Crespo que o Abel não tem. O sucesso da categoria de base, que no ano passado
fazia a mesma pressão no Zubeldia, só que o Zubeldia era a questão... Lembra quando o Zubeldia foi para o Allianz Parque jogar contra o Palmeiras, depois de ter passado por Brasília? Empatado os 2 jogos, porque o Casares vendeu o mando? Sim. Então ele chegou contra o Palmeiras com a faca no pescoço, sem poder aproveitar os seus jogadores mais velhos, porque o Lucas não joga no sintético, não vai jogar de novo. O Oscar não jogava no sintético. E o Caleri, pelo jeito, vai, mesmo que seja para ficar no banco, mesmo que seja para estourar o joelho de novo, porque a situação exige. Dessa vez, não é para a pressão que o Zubeldia vivia para... Olha, se você não se classificar para as finais do estadual, você está ferrado. Não, é para não cair. São Paulo não vai se classificar para as finais do estadual. Isso já está na conta. Então, é uma preocupação maior. E o sucesso da molecada na Copinha, que também pressionava o Zubeldia, a mesma situação, com o mesmo Alan Barcelos, com outro time, coloca, mesmo que o Crespo esteja aproveitando mais a base do que o Zubeldia, porque está tendo um rodízio de jogadores, coloca lá, pô, o São Paulino, que foi em 25 mil pessoas na quarta, foi em 23 na quinta, contra o Ibrachina, e é um torcedor hoje que se envolve mais com a base, sente mais prazer, inclusive de resultado, com a base do que com o profissional. Então o Crespo se colocou nessa situação. O Alan Barcelos foi sombra para o Zubeldia, hoje ele é sombra para o Crespo. Ele está em mais uma final de Copinha. E o São Paulo, que adora o gramado sintético, mas não tem força para fazer uma campanha contra o gramado sintético, vai jogar o final de semana em 2 gramados sintéticos. Vai jogar em Barueri e vai jogar no Pacaembu, naquele lixo que virou o Pacaembu. Pô, o Pacaembu sempre foi a final da Copinha. Por que vai continuar sendo a final da Copinha se não é mais Pacaembu? O Corinthians e o Palmeiras só jogaram em casa a final porque o Pacaembu estava em reforma e não tinha um alvará quando o Corinthians foi jogar contra o mesmo Cruzeiro, por sinal. Mas o São Paulo é aquele que não vai jogar no seu estádio a final. E deveria jogar no seu estádio a final da Copinha. O São Paulo deveria jogar contra o Cruzeiro no Morumbi a final da Copinha, como os outros rivais fizeram. O Palmeiras saiu da fila da Copinha jogando no Allianz Parque. Não foi no Pacaembu, não, onde ele perdeu para o Santo André, perdeu para um monte de time. Então são detalhes que ninguém cuida no São Paulo. O São Paulo é fraquíssimo no bastidor. E além de tudo, na calada da noite, 23 horas, F5 na escala de arbitragem, quem veio? Candansan. É aí. E aí é uma prova. Quem que é Matheus Candansan? Como é que ele apareceu para o futebol? Pode repetir o quadro aí dos Choque Reis. Foi lá no Paulista, um jogo que o São Paulo jogou melhor, com o Carpini. Saiu na frente. Ele inventou um pênalti de soco do Rafael, que socou a bola e tal. E ele não expulsou o Richard Rios numa entrada criminosa. Aquele jogo, ainda era o Casares, ainda era o Belmonte, foi o dia que eles foram para cima. E as arbitragens de São Paulo e Palmeiras estão no DNA desses últimos confrontos. O último jogo foi do Ramon Abate Abel. O anterior foi Flávio de Souza. Certo? Então, tem que ter um cuidado com esse jogo especial. E quem tem que apitar são os melhores, e não os que estão sendo testados. E vai ser o Matheus Candansan. Né? Por incrível que pareça, vai ser o Matheus Candansan. Mas o São Paulo é o café com leite do futebol brasileiro. É o Matheus Candansan? Fazer o quê, né? E o São Paulo está no fazer o quê desde o começo da temporada. Muito bem, Rafael. E aí? O Palmeiras é o favorito, né? Apesar da derrota contra o Novo Horizontino, 4-0 no último compromisso do Campeonato Estadual, mas devido a esse momento político que vive o São Paulo, semelhante ao do Corinthians recentemente, coloca o Palmeiras como amplo favorito.